Os bolsonaristas estão em pânico e a família Bolsonaro está em pânico porque, novamente, eles deram um baita de um tiro no pé. Eu falei, olha, eis que o Bolsonaro está avisando via sua assessoria de imprensa, que são esses colunistas do Globo, Metrópolis, tem também no UOL, no Estadão, que são bolsonaristas, e estão avisando que eles vão jogar toda a culpa da BIM paralela no general Heleno. E olha, que tiro no pé, porque eles estão pegando um cara que é explosivo, um cara que o general Heleno não é jovenzinho, assim como o tenente-coronel Cid, que ele vai aceitar puxar um tempo de cana em nome dos ex-chefes. Também não é alguém que está começando na carreira militar para aceitar aí puxar um tempo de cana e depois volta para o meio militar e continua suas promoções. Não. É general da reserva. Não vai aceitar se ferrar para encobrir um capitão. Nem ferrando. Pois bem, eis que aconteceu o que eu tinha dito. O general Heleno não vai aceitar e já avisou. O general Heleno vai delatar todo mundo. Ele vai jogar tudo toda a culpa na conta do Ramagem e do Bolsonaro. Não apenas isso. O general Heleno quer dar um depoimento contundente. Então, ele pediu o adiamento. Seria hoje o depoimento do general Heleno. Então, nesse momento, enquanto você está assistindo o vídeo, deveria o general Heleno estar saindo da sua mansão ou do seu mega apartamento lá em Brasília e se dirigindo neste exato momento para a Polícia Federal, porque o depoimento dele seria no começo da manhã. Porém, não. O general pediu para a Polícia Federal, ele falou, eu vou colaborar, mas eu preciso de tempo. Eu não quero depor agora. Posso adiar o depoimento? E a Polícia Federal adiou e não divulgaram quando será o novo depoimento dele. Ou quando será a nova data do depoimento dele. Então, aí fica uma dúvida, tá? Falei com algumas pessoas que disseram, Thiago, não se sabe a data e não se sabe se a Polícia Federal não divulgou porque não quer que saibam, ou seja, se o general Heleno disser para alguém, ok, se não, fica secreta, ou se não divulgou porque realmente a própria polícia não sabe da data. O que se esperava era o seguinte, era que o general Heleno ia depor hoje e ele ia falar simplesmente assim, olha, a culpa não é minha, se tem alguma coisa foi com o Ramagem aí, não sei, não tinha BIM paralela coisa nenhuma, enfim. E aí esse discurso ia ser ruim para ele, porque o Ramagem, no seu depoimento no dia 27 de fevereiro, ele vai jogar tudo na conta do Heleno. O Bolsonaro vai ser aí obrigado a depor em determinado momento. Ele também vai jogar tudo na culpa do Heleno. O Carlos Bolsonaro também, não tenha dúvidas, será tudo na conta do Heleno. Então, o que acontece é o seguinte, teremos aí vários membros da quadrilha, lembre-se, apontando os dedos para um só. E esse um só dizendo, não, eu não sei de nada. Fica ruim, hein? Fica muito ruim. Mesmo as provas indo contra todos os outros, se tem todos os membros de uma quadrilha apontando para a mesma pessoa, por mais que os outros também acabem presos e condenados e tudo mais, é difícil que esse um aí, com todos os dedos apontados para ele, acabe livre, porque ele vai acabar preso também. E talvez até pegando uma pena maior do que a que pegaria se não tivessem jogando tudo na conta dele. Então o Heleno deve ter sido... Olha, foi exatamente o que eu falei aqui. Falei isso faz o quê? Foi 2 dias depois da operação contra o Carlos Bolsonaro. Eu falei aqui, faz o quê? 2 semanas. Eu falei no Plantão Brasil, olha, o que vai acontecer é o seguinte, os generais aí da reserva e da ativa vão chegar no Heleno assim, ó. Vem, ô Heleno, você é maluco? Você vai ser preso, você vai responder aí processo para salvar esse pessoal. Esse pessoal tá avisando que eles vão enfiar tudo em você. E vai ser feio, Heleno. Vai ser muito feio. Eu expliquei aqui até no vídeo passado, que eu falei sobre o assunto, eu falei, olha, aconteceu mesmo no caso do Tenente-Coronel Cid. O Tenente-Coronel Cid, ele já é um pouquinho mais jovem, ele aceitou puxar uma cana e ia até o fim pelo Bolsonaro. Bolsonaro que nem é amigo dele por muito tempo. Ele conheceu o Bolsonaro um pouco antes da eleição de 2018 e aí foi alçado aí ao cargo de ajudante de ordens em 2019 e aí sim, teve uma relação próxima com o Bolsonaro. Uma relação próxima por 4 anos apenas. Não é? Nossa, são amigos. O Bolsonaro é amigo de décadas do pai dele. E aí olha só o que aconteceu. Amigo de décadas do pai. Aí o filho, que era o militar aí mais exemplar, segundo dizem aí, do Exército Brasileiro, passava em primeiro em todos os cursos. Esse cara aqui é um burro, o maior dos burros, o que mais produziu provas contra si mesmo, o que deixou todos os arquivos e conversas dele na nuvem para a Polícia Federal pegar tudo. Esse era o mais inteligente do Exército, tá? Do Exército. Então a gente vê que a coisa tá feia lá. Mas enfim,
Esse cara que era o mais premiado foi preso. Preso! O pai dele, general, sofreu busca e apreensão e tava para ser preso. Foi aí que falaram para ele, você tá maluco, cara? Vai ser preso um general, vai... Imagina a imagem das Forças Armadas com um general preso por vender joias roubadas. O pior, você tá assumindo um crime que não é teu. Você estava cumprindo ordens do Bolsonaro. Ah, levou um por fora, talvez, sim ou não. Não sei, mas você estava cumprindo ordens do Bolsonaro. Ele é o chefão. Ele tem que ser preso, não você. Eis que o general fez ali e o filho do general, o tenente-coronel, fez a delação premiada. Pois bem, temos agora outro general que o dele está na reta. E olha, tá vindo forte aí para cima do general. Então o Heleno avisou aí os mesmos colunistas aí que dão os recados do Bolsonaro, alguns deles, não todos, dão os recados do Heleno. Aí outros saíram por outros colunistas que nem são bolsonaristas. Que o Heleno disse que vai ser um depoimento aí explosivo. Pois bem, eis que os bolsonaristas, saiu matéria na imprensa ontem, saiu também hoje, os bolsonaristas estão em pânico. Eles não sabem quem o Heleno pode culpar, como e por quê. Porque, veja bem, você deve estar pensando, Thiago, é um esquema simples. O Bolsonaro começou tudo. A ideia foi do Carlos Bolsonaro. Para a ideia se materializar, o Jair Bolsonaro, por decreto, criou um órgão dentro da BIM chamado CIN, CIN, que era o Centro de Inteligência Nacional. Esse órgão utilizava o programa First Mile e também utilizava outros programas. Esses outros programas eram Trojans. Trojan, para quem não sabe, é o inglês aí para cavalo de Troia. Pelo menos é a expressão que se usa em português, que quase ninguém usa em português, para esse termo, que é um tipo de um vírus que entra no seu celular ou no seu computador, e aí ele tem acesso a dados, tem alguns que têm acesso à câmera, outros têm acesso ao microfone, outros conseguem escutar chamadas, outros só conseguem acesso aos seus dados, nem as conversas de WhatsApp conseguem, outros já conseguem, depende de qual. O bolsonarismo utilizava alguns deles na ABIN. E aí esse centro usava como modus operandi usar funcionários novos da ABIN, ou seja, gente que tinha acabado de ser promovida em concurso público era colocada ali. Por quê? 2 motivos. O primeiro, se era um funcionário que acabou de chegar na ABIN, ele não sabe como a ABIN trabalha. Então, quando eu mando ele fazer algo que é completamente ilegal, ele tá lá dentro do órgão, ele imagina que, não deve ser ilegal, né? Deve ser praxe fazer isso aqui. Acabei de chegar, já estão me dando essa tarefa. Imagina o que faz os funcionários de carreira. Deve pensar o cara que acabou de chegar na ABIN. Concursado, tudo mais. O cara, emprego novo, ganhando bem. Imagina um cara que tá sem emprego, ou tem um emprego ali ganhando um salário mais modesto, chegar lá na ABIN ganhando 15 mil, cara. Eita, que coisa. Usa esse aplicativo aqui, esse software israelense, para você pegar aqui os dados de localização das pessoas. O cara pensa, caramba, a ABIN brasileira é tipo a CIA norte-americana, a CIA, né? Que coisa. Então, esse era o primeiro motivo. O segundo motivo é que mesmo se esses funcionários percebessem, nossa, peraí, eu acho que isso é ilegal, hein? Eu aqui estou monitorando os dados de uma pessoa, não tem nem um mandado judicial aqui para me amparar, nada. Eu estou aqui monitorando aqui a pessoa. Como é um funcionário novo, não ia reclamar. Porque se reclamar, já sabe que vai se ferrar. Então, essa era a estratégia. Já usavam funcionários novos e ali o Ramagem, ele pessoalmente ficava sob controle daquilo e o Carlos Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, a família Bolsonaro faziam as requisições. Tudo passava pelo crivo do general Heleno porque a ABIN ficava dentro do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, cujo chefe era o general Heleno. O Bebiano também falou que o general Heleno estava na reunião em 2019, em que o Carlos Bolsonaro apresentou a ABIN paralela pela primeira vez. Então foram 2 os motivos da demissão do Bebiano. O primeiro, ele não queria a ABIN paralela. Ele falou, isso vai dar problema, vai dar impeachment pro Bolsonaro, não faça. O Bebiano estava pensando assim, de uma maneira um pouquinho mais republicana, né? O segundo motivo é que o Carlos Bolsonaro queria usar ali o aparato estatal para financiar o Terça Livre e outros bolsonaristas aí, e a gente lembra, né, que era muita grana para eles, assim, a estrutura que estava montando o Terça Livre era coisa assim de milhões e milhões de reais que ninguém sabia de onde vinha aquele dinheiro. Era muita grana mesmo. E o Bebiano e o Carlos Santos Cruz, eles eram contra. O general lá, Santos Cruz, eles eram contra. Então, esses 2 motivos levaram à demissão. Pois bem, o Heleno estava a par de tudo. O Heleno estava em todas as reuniões e o Heleno foi quem permitiu que isso ocorresse sob a sua tutela. Agora você fala, Thiago, então esquema simples, a gente sabe quem ele pode delatar. Só que tem uma coisa. Tem partes que a gente não sabe. Como assim, Thiago?
olha só. Foi descoberto pela Polícia Federal que o Ramagem, ele fez operações, eu falei aqui ontem um pouquinho sobre isso, depois eu dou mais detalhes. Ele fez operações em áreas no Rio de Janeiro que são dominadas por facções que estavam brigando com milícias. Aí alguns podem até falar, nossa, a ABIN fez operação no Rio de Janeiro contra facções criminosas. Que bom! Primeiro, não é atribuição da ABIN segurança pública. Segurança pública, você tem a Polícia do Estado do Rio de Janeiro, você tem, para outros casos, a Polícia Federal, tem até uma intervenção agora, então você tem aí também Exército e Marinha nisso aí. Pois bem, tem a Polícia Rodoviária Federal também, enfim. A ABIN é para casos de segurança nacional, é contra terrorismo, esses tipos de coisa. Não é contra a facção criminosa. Outra coisa, uma coisa é, vamos supor que a ABIN dissesse, não, facções criminosas têm muito poder, é uma questão de segurança nacional, porque já o Brasil vai virar uma Colômbia, assim, Colômbia de alguns anos atrás, em que as Farc dominavam tudo e quem era contra eles matavam e vai virar uma loucura, não pode dar muito poder. Então vamos contra as facções. Tá. Aí, exatamente por ser a ABIN, seria uma operação de inteligência para ver onde as facções são mais fortes e ali pegá-las. Que é o que fez o Flávio Dino como ministro e começou a desmontar ali, principalmente a parte do financiamento. A ABIN fazia monitoramento de pessoas que estavam lutando contra milícias. Não eram qualquer facção criminosa, não. Só as que estavam em áreas onde as milícias queriam dominar. Porque eu falei aqui faz algum tempo que milicianos, bicheiros e traficantes, eles passaram a fazer negócios paralelos. Alguns aliados entre si, outros não aliados, mas sim roubando negócios uns dos outros. Então, o que começou a acontecer no governo Bolsonaro é que milicianos passaram a lucrar também com o tráfico de drogas. Peço sua inscrição no canal.